Olá, aluno do terceiro ano. Nós vamos, neste vídeo, corrigir as atividades da semana 3 do PET Complementar, volume 2. Lembrando que nem todos os PETs complementares são iguais, eles são a escolha, geralmente o professor que desenvolve esse PET. Mas acredito que várias escolas estão usando esse. Esse vai falar sobre campo elétrico e lei de Coulomb, força elétrica. Vamos lá? A primeira atividade aí fala uma partícula pontiforme de carga elétrica igual a 2 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, eu tenho a carga da partícula pontiforme, quer dizer, uma partícula pequenininha. É deixada numa região de campo elétrico igual a 100 volts por metro. Então, o campo elétrico na região onde foi colocada essa partícula pequenininha nesse ponto onde ela foi colocada, o campo elétrico é 100 volts por metro. Volt por metro também é uma unidade equivalente a Newton por Coulomb. Calcule a força elétrica, então ele quer saber a força elétrica produzida sobre essa carga. Então, gente, a força elétrica, ela vai aparecer porque tem um campo elétrico ali. E o campo elétrico, ele pode ser calculado dividindo a força pela carga de prova. É como se eu estivesse verificando a existência do campo elétrico ali. Então, essa força pode ser de atração ou de repulsão, né? Mas não importa. O importante é o módulo dela, que vai ser sempre o mesmo. Então, é só substituir. Eu vou colocar, então, 100 vai ser igual à força que eu estou procurando, vezes a carga, ou a força vai ser o campo elétrico vezes o valor da carga de prova. Então, vai ser 100 vezes 2 vezes 10 a menos 6, vai dar 200 vezes 10 a menos 6, ou 2 vezes 10 ao quadrado vezes 10 a menos 6. Então, vai ficar potências de mesma base, conserva a base, soma os expoentes, a força vai ser 2 vezes 10 a menos 4, letra E. Na 2, ele fala, a lei de Coulomb afirma que a força de intensidade elétrica de partículas carregadas é proporcional. Então, ele quer saber o que ela é proporcional. Então, vamos pegar a lei de Coulomb. A gente sabe aqui, ó, que as forças, a força é sempre um par ação e reação, e ela vai depender do quê? Ela depende do meio onde está, que é a constante eletrostática, e depende do módulo das cargas. Isso ela é proporcional ao que está aqui em cima. Mas a distância ao quadrado ela é inversamente proporcional. E aqui está falando só em proporcional. Então, não, as cargas das partículas, verdade, ela é proporcional às cargas da partícula. As massas da partícula, não, a massa da partícula não tem nada a ver. Nem consta na fórmula. 3. Ao quadrado da distância entre as partículas. Ela o quadrado da distância das partículas influencia, mas ele é inversamente proporcional e não diretamente proporcional. 4. A distância entre as partículas. Também não. A distância é entre o quadrado da distância. Então, a única correta aí, somente a 1 é correta, letra A. Na 3, ele fala aí duas esferas igualmente carregadas. Então, igualmente carregadas, quer dizer, se uma tem carga Q, a outra também tem carga Q. No vácuo, repelem-se mutuamente. Então, se elas estão igualmente carregadas, claro que elas vão se repelir. Quando separadas por uma certa distância. Triplicando a distância, então eu tenho aqui uma força de repulsão entre as duas. Triplicando a distância entre as esferas, a força de repulsão será, entre elas torna-se. Então, aqui, ó, a força de repulsão ou de atração, ela é dada pelo quê? Pelo constante eletrostática no vácuo, né? Mas eu não preciso saber o valor, porque ele quer saber só o que vai acontecer. Ele triplicou a distância. Se a gente triplicar, a gente aumenta a distância aqui, o que vai acontecer com a força? Ela vai diminuir, ela vai ser menor.
E quantas vezes menor? Eu tripliquei. Essa distância está ao quadrado, então eu vou fazer, essa força vai ser dividida por 9, vai ser 9 vezes menor, por causa desse quadrado aqui. Então, 3 ao quadrado é 9. Então, se eu tripliquei a distância, eu vou dividir por 9 a força, letra C. Na 4, ele fala que abaixo tem valores fictícios de carga elétrica, distância até certo ponto e constante eletrostática. Em cada caso, calcule o módulo do campo elétrico. Então, campo elétrico a gente calcula como? Campo elétrico é característica da carga, né? Depende só da carga e da distância que ela está. Então, o campo elétrico vai ser constante eletrostática, carga, dividido por distância ao quadrado. É como se você pegasse a fórmula da força e tirasse uma carga fora. Então, vamos lá. Eu fazendo aí na letra A, eu vou colocar 10 vezes 8, porque é o módulo, né? 10 vezes 8 dividido por 4 ao quadrado, e eu vou achar, vou dividir aqui, ó, o 8 com o 6, eu divido com o 16, eu divido tudo por 8, fica 2, 10 por 2, 5. Na letra B, 4 da constante vezes 3 dividido por 2 ao quadrado. 2 ao quadrado é 4. 4 dividido por 4, eu fico 3 newtons por coulomb. Na letra C, constante 3, carga 5, distância 3 ao quadrado. Então, 3 vezes 5 dividido por 3 ao quadrado, 9. Eu fico com 5 terços de newton por coulomb. Não precisa fazer essa continha, não. Na letra D, constante eletrostática 7, carga 14, dividido por distância 7 ao quadrado. Então, aqui, ó, é como se eu cortasse 7 ao quadrado é 7 vezes 7. Eu corto um 7 com o 7, e o 14 eu divido pelo outro 7, dá 2. Na E, 6 de constante, 6 de carga, 6 vezes 6, dividido por distância ao quadrado, 3 ao quadrado. Mesma coisa, gente, é como se um 3 dividisse um 6 e o outro 3 estivesse dividindo o outro 6. Então, fica a mesma coisa que 2 vezes 2, 4, 4 newtons. Na F, aplicação de novo, 2 vezes a carga é 1 e a distância é 1. Então, vai dar 2 vezes 1 dividido por 1 ao quadrado, 2. Na G, a constante é 2, a carga é 3 e a distância é 2. Então, vai ficar 2 vezes 3 dividido por 2 ao quadrado. Vai dar 3 meios, ou 1,5 newton por coulomb. Na H, 2 vezes 2 dividido por 2 ao quadrado. 2 vezes 2 é 2 ao quadrado, dividido por 2 ao quadrado é 1. 1 newton por coulomb na H. Na I, eu vou ter lá, ó, 4 vezes a carga 15, dividido pela distância que é 15 também, 15 ao quadrado. Então, isso é a mesma coisa que 4 15avos de newton quadrado. De newton vezes coulomb, não tem nada de quadrado. J vai ser 5, que é a constante, vezes 3, que é a carga, dividido por 7, que é a distância ao quadrado. Então, vai ficar 15,49avos de newton por coulomb. Na questão 5, ele dá também, que é o campo elétrico, só que agora ele dá valores fictícios de carga e de força. E ele quer que calcule o módulo do campo elétrico. Então, campo elétrico pode ser calculado como força dividido pela carga. Então, na letra A vai ficar 10 dividido por 8, que vai dar 5 quartos, ou 1,25 newton por coulomb. Na letra B, eu vou fazer 4 dividido por 12, vai dar 1/3 de newton por coulomb, ou 0,33 newtons por coulomb. Na C, também a mesma coisa, 3 dividido por 6 vai dar meio newton por coulomb. Na D, 7 dividido por 2 vai dar 3,5 newtons por coulomb. Na E, vou fazer
6 dividido por 5 vai dar 6/5 de Newton por Coulomb, ou 1,2 newtons por Coulomb. Na F, 2 dividido por 2 vai dar 1 newton por Coulomb. G vai dar 2 dividido por 3, vai aproximadamente, pode deixar 2/3 ou 0,66 newtons por Coulomb. Na H, vai dar 2 dividido por 2, vai dar 1 newton por Coulomb, porque é módulo da carga que eu pego. Aí, vai dar 15, vai dar 4 dividido por 15, ou 4/15 de newton por Coulomb. E na J, 5 dividido por 5, 1 newton por Coulomb. Então é isso, gente. Com isso a gente conclui a semana 3 do PET complementar. Até semana que vem.